Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus. Capítulo 28, irmãos. Livro de Mateus, capítulo 28. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Senhor predestinava homens, predestinava mulheres para fazer a sua obra. Cada um, como o servo de Deus falou, cada um tinha o seu dom, cada um tinha a sua missão nessa terra. Então foi assim desde Adão, Noé, Davi. Quantos heróis da fé que nós temos aqui exemplificados nas Escrituras, irmãos. Até que um dia o Senhor mandou do céu o seu Filho, aquele que faria obras que nenhum homem foi capaz de fazer e que até hoje, irmãos, nenhum homem é capaz de fazer. Ele deu a sua própria vida para salvar nós do pecado, para salvar nós de tantos erros, de tantas coisas erradas, mas muitos o rejeitaram, irmãos. Muitos acharam que ele era um falso, que ele era mentiroso, que ele não era aquele que ele falava, aquele de quem ele dizia, e não vinha de quem aquele que o enviou. Mas ele fez a sua obra, ele cumpriu a sua missão. Foi pouco tempo, os seus dias na terra foram poucos, mas ele cumpriu tudo aquilo que ele veio para cumprir. As escrituras que falavam sobre ele foram cumpridas, tudo aquilo que foi dito sobre ele foi cumprido. E ele veio e deixou para nós alguns ensinamentos, irmãos. Certo é que aqui nas escrituras nós temos algo muito resumido, irmãos. A vida de Jesus, com certeza, ele ensinou muito mais coisas, ele deixou muito mais ensinamentos. Mas pelo pouco que nós temos escrito aqui, irmãos, já dá para balizar a nossa vida, já dá para nós seguir um caminho, já dá para nós seguir um rumo. Basta que a gente leia e entenda o que o Senhor Jesus nos ensinou, o amor, a caridade, tudo aquilo que ele deixou para nós, irmãos. Mas aqui no final da tua vida, ele veio e mostrou para provar, irmãos, que era ele, que aquele que Deus enviou era ele provou através da sua ressurreição, através da aparição que ele fez aos discípulos, de tudo aquilo que aconteceu, irmãos, depois que ele veio a falecer. Então, irmãos, hoje o Senhor Jesus manda esta palavra, irmãos. Não tenho o dom que o irmão Rodrigo tem, que os demais irmãos têm, irmãos, mas do meu coração, aquilo que o Senhor coloca para pregar para esta igreja, para aqueles que estão nos assistindo, é que nós possamos ter o amor que Jesus Cristo teve, irmãos, que possamos ter a caridade que Jesus Cristo teve, irmãos. Jesus Cristo não discriminou ninguém, Jesus Cristo não deixou ninguém para trás, irmãos. Todos aqueles que se achegaram a Ele, Ele abraçou, Ele amou, Ele
tratou com carinho, ele ensinou. Muitos o ignoraram, muitos corriam atrás dele por conta de tantas outras coisas, por causa de dons, por causa talvez de alguma coisa que saía da boca dele, ou até mesmo como ele deixou escrito naquela parte dos pães da multiplicação, alguns procuravam ele até para comer, irmãos. Mas aquele que se achegou a ele com coração puro, sincero, que seguiu ele, aquele que acreditou em quem ele era, aquele que recebeu as suas palavras no coração, seguiu firme até o fim, irmãos. Então hoje a igreja, irmão, está preparada para seguir Jesus até o fim, irmão, para seguir aquilo que o Senhor nos ensinou até o fim, para não seguir por causa de uma profecia, por causa de uma palavra que sai da boca de um homem de cima de um púlpito, mas para seguir Cristo, irmãos, para seguir o amor que Cristo nos deixou, para seguir os ensinamentos que Cristo deixou, irmão, a caridade, a ajuda ao próximo, não discriminar ninguém, porque é assim, porque é assado, porque se veste de um jeito ou se veste de outro, mas para abraçar todos aqueles que precisam, irmãos. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Uma situação difícil, como o irmão bem citou. De manhã você recebe uma notícia boa, de tarde você recebe uma ruim. E quantas famílias estão chorando, irmãos? E quantos estão fora dos templos, das igrejas, que não seguem uma religião, ou mesmo tentaram seguir, mas foram discriminados, às vezes por uma aparência, por alguma coisa. Irmão, será que a igreja de Jesus Cristo está preparada para abraçar todos aqueles que precisam ser abraçados, irmãos? Será que nós temos no nosso coração aquele amor que Cristo ensinou para nós poder receber aquele que precisa ser recebido, para a gente poder abraçar aquele que precisa ser abraçado, irmãos? A gente precisa mostrar para Deus, irmãos, aquela caridade que Cristo ensinou para nós, aquele amor que Cristo ensinou para nós, irmãos. Quantas vezes a gente, sem perceber, acaba discriminando alguém, acaba achando que por ser mundano, por já não ter mais jeito, porque está nas drogas, porque está no vício, porque está na prostituição, aquele ali já era. Mas quantos que o Senhor abraçou, irmãos? Aquela mulher adúltera, levaram ela para Jesus Cristo, a lei mandava apedrejar e matar ela. A lei dizia que para ela não tinha mais piedade, não tinha mais caridade, não tinha mais jeito, ela já estava fadada à morte, tanto material quanto espiritual. O Senhor falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Será que a gente tem condição, irmão, de fazer isso? Será que a gente tem esse amor no coração, de receber e não tacar pedra, irmãos? E abraçar, porque também nós somos errantes, porque também nós somos pecadores, irmãos. Independente de quem está aqui em cima, ou daquele que se acha o menorzinho, irmãos, todos nós somos iguais, todos nós somos errantes, todos nós somos pecadores, irmãos. Não é porque você está aqui dentro e outra pessoa está lá fora usando droga, fazendo tantas coisas ilícitas, que você é melhor do que ele, ou que ele é pior do que você. Nós somos todos iguais, irmãos. Jesus amou a todos por igual. Jesus amou todos nós por igual. Então hoje Deus prepara a igreja, irmãos, porque essa igreja, não só essa, irmão, não estou falando dessa igreja aqui de Barueri, mas todas as igrejas, irmão, precisam estar lotadas, porque as pessoas precisam buscar a Jesus, irmãos. As pessoas precisam buscar a Deus, irmãos, e às vezes não buscam e não entram nos templos, nas casas de oração, por causa de nós, por causa da forma como que nós recebemos, por causa da forma, às vezes, que a gente olha, a pessoa se sente discriminada. Por quê? Porque lá no mundo ela já é discriminada, lá fora da igreja ela já é discriminada. E às vezes, irmãos, sem querer, a gente tem um olhar, não é às vezes nem maldade dentro de nós, mas às vezes a gente olha de um jeito que a pessoa ela já tem tanta discriminação lá fora, que quando chega aqui, às vezes um olhar, uma coisinha de nada, ela já não quer mais voltar. Então a gente tem que sorrir, irmãos, para aqueles que vêm procurar nós, para aqueles que vêm procurar a igreja, abraçar aqueles que precisam, irmãos, porque muita gente precisa, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que são maus, irmãos, os dias são maus. Então vamos praticar aquilo que o Senhor Jesus deixou ensinado para nós, a caridade. Vamos abraçar todo mundo, irmãos, vamos receber todo mundo com amor, não só dentro da igreja, mas quando você estiver passando na rua, que alguém bater na porta do teu vidro num farol, pedindo alguma coisa, ou até mesmo vendendo, abre o vidro, baixa o vidro, fala, ó, eu não tenho, Deus te abençoe. Quando aquele aleijado
ali pedindo esmola, e Pedro passou, Pedro falou para ele assim, foi Pedro, né, irmão? Falou para ele assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho te digo, levanta-te e anda. Ele não deu esmola, mas ele deixou o Espírito Santo agir na boca dele e profetizou na vida daquele homem, e aquele homem levantou e andou. Irmão, será que nós temos esse poder na nossa boca, irmãos? Será que nós temos essa capacidade? Não é, irmão, só o pregador que tem a condição de profetizar e daquilo acontecer. Todos nós temos essa condição, irmãos. Porque o Senhor Jesus deixou um grande ensinamento para nós que as pessoas não entendem. Quando um dos discípulos falou para ele assim, mostra-nos o Pai que nos basta, e ele disse assim, quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quando Jesus Cristo disse isso, irmãos, bem verdade que Cristo era o Filho de Deus, mas ele quis dizer, com esse ensinamento, para todos nós como seres humanos, o Pai está em nós, irmãos. Ele como ser humano que foi, o Pai estava nele, ele tinha a natureza espiritual e a natureza material, nós também temos a nossa. Então o que ele quis dizer quando ele disse isso, é que todos nós, como seres humanos, o Pai está dentro de nós. Mas será que as nossas obras mostram que o Pai está dentro de nós? Foi isso que Cristo quis dizer, irmãos. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Deus dentro de nós. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso amor. Quantas vezes, irmão, estou falando aqui não para me engrandecer, mas quantas vezes, parado num farol, alguém chegou para pedir ou para vender alguma coisa, eu abaixei o vidro. Falou, não tenho nada, hoje não dá, mas Deus te abençoe. E a pessoa abre aquele sorriso e diz assim, olha, obrigado pela tua educação, porque quantas pessoas nem olham para o lado, às vezes só faz assim com a mão, ou às vezes nem faz gesto nenhum, ignoram, como se fosse alguma coisa assim, que não, como se fosse um nada. Então a gente não tem que ter esse espírito, irmãos. Nós temos que mostrar que Deus habita dentro do nosso coração, e Deus é amor, Deus é caridade, Deus é respeito. Deus não olha a altura, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Deus não olha se é homem, se é mulher. Deus não olha nada disso, irmão. Deus olha o que está dentro do nosso coração. E muitas vezes uma pessoa que está na rua, às vezes tem uma palavra muito mais amorosa, muito mais afetuosa de tantos que estão dentro das igrejas, irmãos. Então o que nós temos hoje, Deus manda essa palavra, irmão, para nos alertar, para nos ensinar que nós devemos andar nos passos de Jesus Cristo, irmãos. Ontem o servo de Deus pregou, cada um tem um dom, cada um tem uma forma de pôr para fora aquilo que Deus colocou no coração. Mas, irmãos, uma coisa é certa, todos nós temos Deus no nosso coração. Não acha você, irmão, que está aqui hoje, às vezes você se acha menor, você se acha pequeno. Eu não sou nada, Deus não me usa, às vezes Deus usa de você, você nem percebe. Às vezes, em alguma coisa que você faz para alguém, Deus está se usando de você e você não está percebendo. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer igual Samuel. Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Porque muitas das vezes Deus quer agir dentro do teu coração e você próprio está barrando, você próprio está se segurando, você próprio não está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar e agir dentro de você, e agir com você, e se usar de você. Então se coloca nas mãos do Senhor e fala, Senhor, eu sei que tu habita dentro de mim, usa de mim na hora que tu quer, no momento que tu quer, coloca a situação na minha frente e usa de mim, coloca as palavras na minha boca, coloca o sentimento no meu coração, eu vou fazer aquilo que tu colocar no meu coração. Então esteja preparado, irmãos, porque o Senhor precisa de nós. A obra de Deus ela é espiritual, mas ela também é material. E muitas das vezes, para ser feito algo material, precisa de alguém. Precisa que Deus se use das nossas mãos, das nossas obras. Então coloque-se à disposição de Deus para que você também seja um obreiro na obra de Deus. Não, a obra que eu digo não é a congregação. A obra que eu digo é o amor, é a caridade, é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. É aquilo que Ele deixou para nós fazer nessa terra. Coloque-se como um servo, como uma serva de Deus.
E não como alguém que quer fazer só aquilo que quer. Não, se for para ir lá para pregar, eu vou. Se for para orar, eu vou. Se for lá só para ficar olhando, eu não faço nada, eu não vou, fico em casa. Faça aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Muitas das vezes é algo muito simples, é algo muito pequeno. Você não percebe, acha que não, mas é o Senhor que está se usando de você. Então faça, mas se coloque à disposição do Senhor. E saia daqui hoje com essa certeza. Quem está em casa tenha certeza de que o Senhor habita dentro no teu coração. Assim como Ele habitou dentro do coração de Jesus, e o Senhor Jesus falou: quem me vê, vê ao Pai. Quem olhar para você, irmão, irmã, tem que olhar ao Pai. Tem que ver Deus, tem que ver Deus. Através das tuas palavras, através das tuas obras, através dos teus feitos. Então, toma cuidado nas atitudes, irmãos. Vamos tomar cuidado nas palavras. Principalmente por aqueles, como a gente diz, que são estranhos à fé. Muitas das vezes a pessoa, por ser de uma outra religião, que não seja cristã, às vezes a gente discrimina, porque segue coisas que são alheias à nossa fé, diferentes à nossa fé. Mas não, vamos ter o olhar de Cristo, irmão. Cristo olhou para a prostituta como Ele olhou para alguém que era muito santo. Se você for ver os 12 discípulos de Cristo, todos tinham defeitos, todos tinham erros. Um era ladrão, o outro era corrupto, todo mundo era errado, irmão. Por que será que Cristo escolheu só aqueles que eram errados? Ele não poderia ter ido nas sinagogas e pegou aqueles que eram os chamados santos, que se vestiam com os vestidos longos, que se assentavam nas primeiras fileiras das sinagogas. Como que ele chamou esses? De hipócritas, raça de víboras. E foi lá no meio do povo, daqueles que estavam discriminados, e foi escolhendo, um a um. Pedro era um ignorante, era bruto, o Mateus era assim, o outro era todo mundo tinha defeito, irmãos, mas ele foi ali ensinando, e através dos ensinamentos dele, o Espírito Santo foi trabalhando no coração de cada um, até o último dia. Pedro negou Deus, Pedro negou Jesus, mas depois quem foi Pedro? Depois, quais foram as obras que Pedro fez? Então o Senhor transforma o nosso coração, irmãos. Através dele próprio, dentro do nosso coração, Ele vai transformando nós. Ele transforma a gente, Ele transforma as nossas palavras, Ele transforma as nossas atitudes. Mas para isso basta que nós queiramos que Ele faça. Porque o Senhor bate a porta. Se a gente não deixar Ele entrar, Ele não entra. Abre a porta do teu coração hoje, irmão, irmã. Abre a porta do teu coração para que o Senhor possa habitar dentro dele e que você possa ver com os teus olhos e contemplar grandes obras que Deus há de fazer através de você na vida de muitas pessoas, irmãos. Vamos receber esse conselho, irmãos. É o que Deus tem colocado no meu coração. Peço perdão, não sei pregar como os irmãos, mas é o que Deus colocou no meu coração, irmãos. Então vamos seguir os passos de Cristo e mostrar, não só para quem está dentro da igreja, que senta do nosso lado e dá glória a Deus junto de nós, mas mostrar para o mundo que Deus habita dentro do nosso coração, onde nós estivermos, irmãos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na fila de um banco, de uma lotérica, não importa onde nós estejamos, irmãos, vamos mostrar a luz que Cristo colocou em nós e que brilha e resplandece. Quantas vezes você esteve em algum lugar, irmão, irmã, que alguém ficou olhando para você, alguém que você nunca viu na vida, ficou olhando, achando estranho, e de repente chegou para você e perguntou para você assim: você é crente? E você falou assim: sou. O que é isso, irmão? Será que a sua carinha é bonitinha? Será que a sua vestimenta? Não é, irmão. Porque aquele que estava nele viu o que tinha dentro de você. Porque você está deixando resplandecer o que tem dentro de você. Então que isso possa se fortalecer no meio da igreja, irmãos. Para aquele que olhar para nós e falar assim: você é diferente. Você é o quê? Você é crente? Sou. Porque a luz de Cristo habita dentro de nós. E é ela que resplandece, irmão. E mesmo aquele que está na treva, vê a luz. Quantas pessoas às vezes que está nas trevas e se achega a você, por quê? Por causa da luz. Porque quem está na treva enxerga o ponto de luz que está dentro de você. Então que essa luz possa cada vez mais resplandecer dentro de você e que ela possa somente crescer dentro de você. Não deixe essa luz se apagar, irmão. Ora dia e noite, congrega, enfim, irmãos, lê a palavra, faz tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, mas não deixa a luz de Cristo se apagar na tua vida. É a palavra, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus.
Quem que orou a primeira oração, Marquinhos? Fui eu? Então, o Marquinhos vai vir orar por nós e que nós possamos, sim, receber a palavra de Deus. Vimos que os irmãos chegaram um pouquinho no final já. A palavra que Deus deu hoje foi sobre a ressurreição de Cristo. E Deus, usando o seu servo, falou sobre amor. Do começo ao fim, a palavra foi amor. Então, que esse amor da palavra possa inundar a vossa vida também. No nome de Jesus Cristo, que Deus possa encher vossa vida de realização de coisas boas. E aquilo que o homem não compreende, que o homem não tolera, que o homem não aceita, o Senhor vem e passa por cima de todos os conceitos humanos e faz a sua obra, salva as almas e o nome de Deus é glorificado. Vamos orar, Marquinhos? Agradeçamos a Deus em santa oração, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bondoso e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, estamos nos prostrados de joelhos, Senhor, em ato de agradecimento, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, te damos graça, Pai, por cada um que entrou por essas portas, por cada um que não mediu esforços e, Senhor, veio aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra. Também te damos graças, ó Pai, por cada um, Deus querido, que está nos assistindo pela internet, cada um que deixou os seus afazeres de lado e ficou de olho, Senhor, somente na telinha para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, Pai. Agradecemos, Deus querido, por cada músico nesta noite, Senhor, por organista, Senhor, pelos irmãos, Senhor, da portaria, ó Deus, pelos nossos obreiros, ó Pai, ó Deus, pelos irmãos, Senhor, que nos visita, Senhor, ó Deus, e também te damos graças, ó Pai, que desde hoje de manhã, Senhor, já vem falando sobre a caridade, sobre o amor, sobre mostrar, Senhor, a nossa luz que o Senhor colocou, Senhor, em nosso coração. Ó Deus, que cada um de nós saia aqui desta noite, Senhor, cada vez, Senhor, mais, Senhor, compreensivo, Senhor, mais amoroso, que cada um possa sair daqui, Senhor, sabendo que quanto mais amor a gente passar para o povo, Senhor, mais o Senhor estará conosco, ó Pai, porque o Senhor é o próprio amor em nossas vidas. Altíssimo Deus, nesta noite, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Ó Deus, se Deus querido ainda tem alguém aqui triste nesta noite, ou alguém necessitando de algo, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ainda hoje, Senhor, entrar com providência sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, para que todos possam glorificar o Teu santo nome. Altíssimo Deus, também mais uma vez, Senhor, coloca em Tuas mãos a vida, Senhor, de todos os familiares do nosso irmão Pedro, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa confortar o coração da família, que o Senhor possa, Senhor, visitá-lo onde ele estiver, Senhor. Que Deus, querido, o Senhor possa derramar a cura, possa fazer um milagre na vida do Teu servo, Senhor. Ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado. Altíssimo Deus, também colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida dos Teus filhos que vão ofertar, Senhor, e daqueles que também por algum motivo não vão poder ofertar. Esteja com todos eles, ó Pai, dê sabedoria, alegria, amor, paz, comunhão para toda a nossa igreja nesta noite. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém.